tempo. Todo mês a maldita CPM tá me atrapalhando. Justamente porque o tempo daqui a pouco tá acabando. E aí eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero viajar. E isso é um processo de crescimento pessoal, assim. A gente gosta tanto de falar de menopausa, né? Que a gente tá recomeçando mais uma vez esse assunto. Cíntia. E esse assunto, acho que quando a gente pensa nele, ou traz aqui para o nosso bate-papo, é porque ele tá pegando em nós, Porque a né? gente sentiu que Sentiu que ficou... Ali uma a gente ficou- linhazinha que nós ficou precisávamos Ficou buscar. quicando. Que a gente ficou Ficou. devendo. e Gostei, tal. fazia tempo que a Cláudia Eu não vinha com as Eu mãozinhas fiz sobre a porque eu sabia que mesa. assim Não, ia e se ela, animar. e ela fez assim Ainda quicando, né? quicando, é. Quicando, né? Então tá, Sim. certo. Isso fala um pouco do que tá na tua cabeça, Cláudia. As ideias estão quicando. Não tô com as ideias assim muito Mas leve, elas ficam tranquila. em ritmo regular? Sintonizado? É uma loucura, uma histeria completa. Imagina quando chegar a menopausa pra mim. Não, quando começa a entrar na minha fala, assim, é uma loucura, porque aí tu não tem mais risco nenhum de engravidar, tu vai poder quicar o quanto tu quiser. Quicadinha que tu tava pensando. Claro, não sei qual Cíntia, eu tava pensando no jogo de vôlei. E eu tava pensando nas ideias mesmo. não, eu tava pensando É, desde o começo. Eu tava só aquela mão, quando que ela põe em cima da mesa, a minha mente Então, eu aqui, captei a tua, eu captei. Captou a Isso minha te mente. marcou, né? Você me Pra marcou. fechar. Eu causei um efeito tão causou um forte. efeito então. tão forte Olha, em mim. que E aquele essa programa, aquele episódio nem foi pro ar, então, na verdade. Aquele episódio não foi pro ar, gente. Ah, então, Mas tu olha vai ter só. que repetir, Cláudia. Não, nunca mais. Aquilo ali é, como é que é? Os bastidores. Bastidores, vai Bastidores que não tem registro. Ainda Tem registro. Tem registro? Tem. Olha só. Ficou Viu? gravado, hein, gente? Como nós íamos falando, né? Menopausa. Menopausa. Então, Mas, diferente do episódio passado, a gente vai falar da menopausa, acho que numa perspectiva um pouquinho diferente. Nessa perspectiva do quanto ela transforma a nossa vida, nos coloca em um lugar de querer fazer mudanças, de propiciar aí, talvez transições, fazer escolhas, né? Deixar umas coisas chegar, outras sair. Então, acho que para mim, assim, quando eu penso na menopausa, ela tá vindo nessa perspectiva. Mas tu acredita, Cíntia, que a menopausa, ela impacta diretamente as decisões das mulheres, assim, no sentido de mudanças, de transições, de carreira, de troca de ciclos, não sei. Eu vou trazer talvez uma experiência muito mais pessoal, que é eu, né, tá vivendo esse momento. Para mim, ele teve impacto. Né? Talvez fazer essas reflexões assim, quanto tempo eu tenho, né? E com o que eu faço com esse tempo. E não talvez olhando para a perspectiva do que eu agora, né, não questão de hormonal, não, uma questão assim de consciência mesmo. Meu corpo mudou, eu sinto coisas diferentes, percebo coisas diferentes e quero também olhar para mim de forma diferente. Acho que é por essa linha aí. Acho que, assim, me parece inegável que a menopausa vai ter um efeito, por exemplo, sobre o nosso rosto. Porque a gente deixa de produzir certos hormônios, a não ser que a gente faça toda a reposição, mas, né? Começa a acontecer coisas com a gente, que a gente se olha todos os dias e diz, tá acontecendo alguma coisa comigo, Mas, né? Miriam, tu tá trazendo um elemento físico de alteração do corpo, né? Físico, mas no momento que tu percebes essa alteração, tu já tá indo para uma esfera mais emocional, mais... Sim, eu acho que acho que é todo dia um disparador, né? É um disparadorzinho, assim, todo dia tu vai sentindo as mudanças. Disparador, desesperador. Depende. Eu acho que para as mulheres que não se propunham a pensar e a dialogar e a olhar por uma nova perspectiva, ele talvez tivesse um caráter desesperador, assim. Mas talvez, eu acho que a gente está se propondo a isso, a olhar de uma forma positiva, né? Acho que generosa Obrigada com o por me momento. avisarem. Porque tu não tava. Não, eu não tava olhando com uma perspectiva positiva. Por que não, Cláudia? Porque alguém tem que olhar com uma perspectiva negativa. realista. Sabe? Uma negativa, outra realista, tu viu, menina? Então aqui Porque, a gente porque já na tem. realidade, assim, a gente tá falando num assunto que vocês estão tratando com muita tranquilidade e pensando em várias questões que são legais, do que a gente pode fazer, de como a gente as empresas têm que agir para enfim, entender, Incluir, abraçar atender, esse momento das mulheres.
Mas a realidade, vamos pensar assim, que tem mulheres que estão nos ouvindo e que não querem envelhecer. Elas não querem que o rosto fique Uhum. diferente, elas não querem se olhar- elas não querem se sentir não férteis. E aí o não férteis não é porque elas querem ter filhos, mas porque elas acham que daí o sexo já não é mais bom, que não é mais ela não é mais desejada. E é essas coisas que eu tô falando, né? A gente precisa olhar para isso Também, só? claro. Claro que não, né? Eu acho muito bom que vocês veem. Mas que bom que tu me avisou que era para olhar com o lado positivo, porque eu tava Não, olhando. mas eu gostei da tua perspectiva, É. que ela me levantou aspectos importantes, por exemplo, que a menopausa, ela coincide com um período de amadurecimento da gente, assim, teoricamente, né? Nem todo mundo amadurece, mas a gente amadurece, que já. entra na menopausa, mas no mundo a gente passa também a sofrer com o etarismo, né? E aí, nem todos os ambientes vão ser gentis com a gente. Tu pode estar super feliz, de Aham, boa de com as tuas boa. decisões, com as tuas escolhas, mas tu vai te deparar em ambientes Ter em que muito para compartilhar, É. muito para, né, poder ali somar, agregar nos espaços e eles não estão abertos para ti, porque tem. E aí tu pega, avalia, pensa um pouco como tu lida com as falas, com as opiniões das pessoas de mais idade. E faz uma viagem. Pra frente. Pra Eu frente. estarei naquela posição logo mais e como Exato. tratarão as minhas opiniões, né? A véia caduca que não sabe nada, véia ultrapassada, né? Cheia de ideia velha. Eu tava dando uma lida no que uma médica colocou, fazendo um levantamento com as suas pacientes, assim, o que elas percebiam que incomodava mais em relação à menopausa e trabalho, tá? Irritabilidade e intolerância que aumentam, falta de concentração e de memória, medo de perceberem que está ficando velha. E aqui é a ideia de que ela está mais vulnerável, ela, mulher na menopausa, mais vulnerável, sem toda essa capacidade produtiva. Então, não é eu ter medo de não conseguir mais dar conta, mas é medo de que os outros pensem Pensem que eu isso. não dou mais conta. Olha que sério isso, né? E essa questão que daí eu tava lendo, essa questão da irritabilidade, intolerância, falta de concentração e de memória, são aspectos que tanta gente enfrenta. Irritabilidade e intolerância, meu, todo mês a TPM me deixa assim. Todos os meses, desde que eu menstruo, 13, 14 mas anos. Chocolate não mas resolve? Mas é Não. só uma semaninha. É Sim, hoje, pelo mas jeito. é hoje, pelo não, é uma semaninha cada mês, né? Vamos pensar assim. Não, e É um mas a quarto da tua menopausa vida. é um estado mais permanente, assim. É, teoricamente, mas tu não fica permanentemente mais irritada e intolerante. Não? Na menopausa, não? Não sei, é uma coisa que a gente tem tema que para levantar. debater. Para debater. E a falta de concentração e de memória é uma coisa que Covid. hoje Não, se que confundiram. Foi hoje, por conta das redes sociais e tantos outros estudos que vem se fazendo com smartphones, WhatsApp e tal, já é um problema desde agora, não vai ser, né? É E uma não coisa que já... depende, não está ligado não tem diretamente com a idade. Então, como isso também vai mudar? Porque a realidade vai ser de muitas pessoas com esse mesmo problema, e não só as mulheres com menopausa, né? Mas daí eu acho que passa por isso. Tu saber que tu tá vivendo esse momento, que esses fatores não são necessariamente só do momento de vida que tu tá passando. E daí tem uma coisa que tu traz, né? Esse medo da gente pensar sobre o que os outros pensam. Pouco controle a gente tem sobre o que os outros pensam, né? Na verdade, Olha. nenhum, né? Que libertador, não precisar se preocupar, né? Então, Não tem e como daí eu isso. acredito que daí de novo difícil. volta para esse ponto talvez mais positivo, que claro, aliado a um pouquinho de tu olhar para tua história, de ver das construções que tu já fez, as coisas que tu já viveu, mas também se conhecendo um pouquinho, que daqui a pouquinho tu vai, nessa fase, tu vai olhar e vai dizer, quer saber de uma coisa? Tô nem aí. Sim, e é isso. Eu acho que é a isso fase pode que tu tá aqui, né? E essa pode ser uma coisa extremamente importante para dar o início a um projeto que tu nunca teve tempo ou coragem, para fazer coisas onde tu passa a priorizar o teu desejo, a tua desejo. vontade muito mais e sem se preocupar com a opinião dos outros, né? O tempo tá passando, né? A ampulheta deu uma acelerada aí. É ampulheta que chama? Tá, ótimo. Mas, Cláudia, antes da gente começar informalmente, tu atribuiu, assim, um pouco a questão da maturidade, né? Pensando, assim, nessa questão das mudanças. Sim. Eu entendo que sim, que a gente não... pode realmente que os hormônios, a menopausa, façam a gente
tomar algumas decisões ou algumas transições, Transições. né? Mas eu entendo que está muito relacionado ao que a gente construiu e a ideia de que a gente está numa idade em que já fez tanta coisa e que agora não precisa mais se importar com a opinião dos outros ou usar o tempo. Essa noção de que o meu tempo ele tem um valor diferente quando a minha perspectiva de vida são mais 70 ou quando são mais 40 anos. O meu tempo ele passa a ter um valor muito maior e eu quero ter esse tempo para fazer o que me faz bem. E aí vai ser um projeto, um trabalho que eu não vou mais me sujeitar a outro. Só que a realidade de muitas pessoas não é Não essa, é né? essa, Muitas é. pessoas não têm essa escolha. Não. E aí continuam sabendo que o seu tempo tem um outro valor agora, porque ele está mais escasso, ou teoricamente, né, gente? Porque isso é considerando que todo Pode mundo acabar vivesse amanhã uma vida igual. linear É. e sem perigos. Mas e não podem. O sofrimento disso, né? Porque quando a gente fala em poder fazer transições que melhorem, cheguem mais perto do que a gente quer, com maturidade, não poder, né? Ter que continuar vivendo com aqueles mesmos projetos ou trabalhos frustrantes e gastando tempo em transporte, em um monte de situações aí que não tem controle e a vida. Eu tava pensando na ampulheta. É, Porque, nós na falamos verdade, na semana passada porque, na sobre verdade, isso. assim, com 25, a gente multiplica por 4 e pensa, bah, dá pra chegar no 100. Nossa, isso é muito tempo, já fica até cansada. Eu já, o que que eu vou viver tudo Falta isso? muito. Não vou nem Com me 30 e preocupar. poucos já vai pros 3. Ah, 3. 90 e poucos, acho que não chega a 4. Com 50, pertinho da menopausa, a gente se pergunta, tá, mas vai chegar em 2? E aí sim, essa escassez, essa consciência da escassez do tempo, mas aí que enquanto tu falava, eu fico pensando, eu preciso de um contraponto. Por quê? Porque sim, pode trazer essa maturidade de fazer escolhas, de se permitir elencar prioridades, não se submeter a coisas que até então a pessoa se sujeitava contra a sua vontade, talvez. Agora, por outro lado, pode também despertar uma gula, um desejo de viver muitas coisas, justamente porque o tempo daqui a pouco está acabando. E aí eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero viajar, eu quero. Agora, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Exato. Embora E a gente aí, nunca saiba. e aí talvez mas esse é ilusório, ritmo né? de calma, de tranquilidade, Escolhas mais de entrar no casulo lá, pausadas. Miriam, isso Na não. caverna. Na caverna, Na desculpa. caverna. Não pode Casulo ser não dá. casulo. Não, porque daí casulo tu tá regredindo, né? Da borboleta regredindo pro casulo. Eu acho que caverna faz mais sentido certo. pro que ela quer, né? Sim, sim. A menos que ela queira ficar virando borboleta, voltando. Se Não. ela tá virando borboleta, Não, Mas mas eu pode ser um acho, mas eu sonho. acho que a gente sai da caverna de mudado, né? Eu acho que a gente tu vai vai lá. Ai, tem uma faz história, atuar, né? atuar, como é que é? Metamorfose. Metamorfose e sai da caverna, né? Mas aí sempre transformado de novo, e não de borboleta Mas voltar, a gente tá, né? exato, Isso que eu muda, quis dizer. Será por que isso eu não? Mas a falei. não no moda processo, volta, né? mas não no processo. Volta o xadrez, volta Mas o é jeans, processo evolutivo Mas não dá, né, exato, Luciana? num processo regressivo, num processo É. de transformação, de melhoria, vamos dizer Agora assim, né? eu tava Ou tentando não. lembrar o que que É, era quase o como- mito da caverna, o mito da Aham, caverna. mito Eu da lembrei agora, caverna, mas é exato. outro assunto, enfim. É. só. Eu vou ter que construir uma caverna. Ó, Não entrar. sabe que a gente, assim, pegando esse aspecto da caverna e da gula que a Luciana falou, né? A gente pode, por exemplo, estar dentro da sua caverna e produzindo, vamos dizer assim, alimentando a sua gula, né? Então, a gente nem sempre precisa estar fazendo tudo fora, a gente pode estar fazendo dentro. E isso é um processo de crescimento pessoal, assim. Eu preciso, às vezes, me alicerçar por dentro. E eu acho que a menopausa, a maturidade é um pouco isso, assim, sabe? Qual é as bases que eu tô Isso. Como é que eu vou me apoiando para esse passo para esse seguinte? próximo momento, né? Quando eu sair, eu vou sair quem, como, o que eu vou fazer. Então, a gente precisa, às vezes, dessa paradinha. Eu interpreto assim, aí de novo, uma experiência pessoal, de uma paradinha para poder voltar e aí sim, de novo, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela diz assim, o quantas coisas ela faz. E aí eu olhei para ela e eu pensei, meu Deus, nós temos o quê? Um pouco mais de 7 anos de diferença, né? E aí eu pensei assim, nossa, há 7 anos atrás eu acho que eu pensava exatamente como ela. E agora em 7 anos estou pensando diferente.
Tu só não tá falando de mim porque a gente não tem 7 anos de diferença, né? Não, porque são áreas diferentes. Porque bom. eu te vejo produtiva num campo da vida, né? E eu acho que a motivação filhos, ela é uma motivação que, assim, ela muda a discussão, tu entende? Uma coisa é tu discutir esse tema quando teus filhos são adultos, outra aham. coisa é tu discutir esse Isso. tema quando Uhum. teus filhos são pequenos e demandam muita coisa de ti. Então, nessa fase, a gente não questiona certas coisas, a gente faz e tem que fazer. Quando os filhos estão adultos e dando conta da sua vida, a gente se torna desnecessário. E que bom, porque acho que esse é o objetivo, De uma né? boa educação. claro. Exatamente. Então, assim, quando a gente se torna desnecessário depois de tantos anos, o movimento vou olhar para mim. E às vezes esse movimento coincide com a menopausa. E aí a gente começa a ressignificar a nossa existência, a nossa relação com o nosso corpo, o nosso envelhecimento, o nosso papel nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, Tem né? uma outra coisa E que ainda acontece. tem a sensação de que, bom, não tenho mais aquele tempo que eu tinha 25 anos atrás, que eu posso ficar pipocando e no fim eu vou dar conta de tudo. Não, eu não dou mais conta. Eu não dou conta da minha academia. Eu fico Eu tô extremamente orgulhosa de mim. Até agora eu não vou dizer a data, né? Porque eu não sei quando que o pessoal vai assistir esse episódio. Mas até agora eu cumpri todos os dias Mas então, eu Olha também da minha tenho. meta. O que eu Ah, quero, eu vou também tenho precisar trabalhar feito. além do planejamento. Eu vou começar a me inspirar cada vez mais na questão aí da disciplina para ir para academia, porque eu não. Só não te inspira em tomar espumante, Eu né? Que até- daí tu... Eu até fiz todas A as. Cláudia chega aqui e diz que foi. A Miriam chega aqui e diz que tá dolorida. E eu falei que eu vou depois da gravação pra Vai esteira. depois. E daí, o que eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito. Vou sair daqui caminhando. Até a produção tá Mas dolorida, A então, produção olha... tá dolorida aqui, que diz que a academia também foi. Mas essa é uma questão também, assim, ó, de novo, de a gente se olhar no espelho e perceber, né? Eu percebo as mudanças no meu corpo e eu percebo, assim, que eu também tô num processo aqui, ó. Aqui, ou tu toma jeito agora, ou depois a coisa não dá conta. Aí, Cintia, não Porque- te compara, né? Não, eu tô falando assim, ó, quando a gente tem 20 anos, tu fecha a boca uma semana, Sim, tu resolve. emagrece. E a gente tá ficando com barriga de menopausa. Outro dia eu me Ah, eu já olhei, eu digo, eu tô tenho. com barriga de menopausa, embora não tenha sintoma. Quer dizer assim, se eu fosse no médico agora, ele diria assim, não, Miriam, não te preocupa, tu não tá na menopausa, mas eu sinto que o meu corpo tá mudando. Mas tudo bem, eu sei que talvez daqui a 2, 3 anos, 5 anos ele se manifesta, né? O exame comprove. O exame comprove, né? Mas assim, Vai dizer, eu já a gente sabia. perde massa muscular, a gente perde colágeno. A dor que eu tô sentindo da musculação é uma dor que, né, é uma dor Em intensa. outras fases da vida, mas exatamente. não Mas aconteceu. aí tem que diferenciar também os sintomas da menopausa e do envelhecimento, porque o nosso envelhecimento começa com 30 e poucos anos, né? Uhum. Então, Pois é, mas eu acho que a Alguns homens menopausa ela também- acelera um pouco isso Eu também, queria né? comentar uma coisa que eu acho que acontece também, que a Miriam falando assim, da questão dos filhos adultos, independentes, que a gente se torna desnecessária. eu tava com essa frase na minha memória para tocar nesse assunto. Vai lá, Cláudia. E que daí pode olhar para si, ver seu envelhecimento e quem não quer ver isso? Vou tocar de novo nesse assunto, tá? Que se dedica então a fazer muitas coisas, a se meter na vida dos filhos, a se meter na educação de netos. E quando eu falo se meter, não é ajudar a cuidar, gente, não é isso. Eu tô falando de interferir de forma incisiva e participar porque quer assumir aquele papel, porque quer ser necessário. Uma questão é a questão de querer ser necessário, que é uma questão de orgulho, de ego, de às vezes, Pertencimento, outro, às vezes, também. E a questão de não querer enxergar a menopausa, a velhice, as mudanças do corpo. Gente, isso é uma armadilha. Mas eu ia- É uma armadilha. Eu ia trazer justamente nessa perspectiva de não saber lidar com o se tornar Uhum. desnecessário, porque a Miriam trouxe uma perspectiva positiva, disse, é muito bom, criei bem os filhos, agora eu vou cuidar de mim, agora eu tenho liberdade de escolha que eu não tinha quando eu tinha que levar o filho para a escola, isso, aquilo, né? 1001 coisas. Agora, quantas pessoas adotam aquilo como seu sentido de vida, cuidar da sua... Né? A galinha, Prole. a galinha com as asinhas, asinhas, assim, todo mundo embaixo. Todo mundo embaixo. Porque o sentido de vida é aquilo, a utilidade passa por ser necessário, por outras pessoas dependerem de ti. E aí como fica, principalmente essa mulher que tem essa perspectiva na sua vida? Ela fica, no meu ponto de vista,
arrasada, destruída, Frustrada. E frustrada, daí sem essa sentido, fase pode se tornar uma fase extremamente com a dolorida. menopausa. Sim, porque daí Somando os hormônios, hormônios, então. e daí, e eu acho que ainda trago ainda um outro ponto pra gente pensar. E quando não tem a consciência disso? Não é? Porque daí a gente vai falar aquela coisa, não vai ao médico, não sente seu corpo mudando, pensando que isso tem a ver com um ciclo de vida, com uma transição do meu corpo, então a minha vida também muda. E daí associa tudo, eu sou abandonada, ninguém me Eu quer, tô morrendo. eu tô morrendo. Me dediquei pra todo mundo a vida Da toda. toda, agora Aquele que sentimento Ninguém da reconhece. O sentimento da ingratidão, né? Isso Ou quando- agora chegou a vez de vocês me cuidar, porque É. eu cuidei de Ou vocês. quando o casamento acaba nessa fase também, né? Porque aí daqui a isso pouco é- tu somou Isso 25, é 30 cruel. anos de casamento, tu te tornou uma pessoa que a vida inteira te dedicou aos cuidados de outros filhos, que é uma coisa absolutamente normal, né? Muitas vezes, assim, batalhou muito, carreira, construiu e tal. Nem sempre deu conta de cuidar da sua autoestima, do seu cuidado de saúde de corpo, por exemplo. Não fez uma academia, não fez uma musculação, de repente está com sobrepeso, daqui a pouco não cuidou tanto bem. Não, eu acho tão. Assim, ó, não cuidou da pele, me parece um pouco. Parece autorresponsabilidade demais, né? Digamos assim, envelheceu fora dos padrões De forma mais estéticos. acelerada. Isso, ou fora dos padrões estéticos, daqui É. a pouco só envelheceu, né? E aí tu te separa, daí tu tem aquela sensação de ninho vazio, Ou, na de verdade, frustração. envelheceu naturalmente, né? Porque os Isso. padrões estéticos é que modificam o que Exato. seria envelhecer. natural. Isso que eu digo, mas a pessoa ela só envelheceu e ela não corresponde ao padrão estético, ela pode estar sofrendo com isso também, e aí daqui a pouco é uma série de mudanças que podem chocar absurdamente a vida da pessoa, E sabe? daí- E como não falar. Ai, desculpa, Cíntia. Não, vai Como lá. não falar sobre isso atrapalha, né? Porque daí, assim como a gente já comentou, assim, que não se fala com os meninos também sobre menstruação, sobre as dificuldades da TPM, do sangramento, toda aquela confusão, assim, que para eles entenderem, para os homens entenderem a menopausa. E Aham. estarem ali e saberem que a mulher está passando por esse processo. E não assim olharem, agora tu não serve mais, vou arrumar outra e a mulher fica, sabe? Ó, gurias, se Acaba- sirvam, porque eu vou dar conta sozinha dessa espumante de Acabou, pelo jeito. diminuiu o libido, a mulher Tira tá de mais, mim. a mulher tá mais irritada, diminuiu o libido. E daí a família Ah. já não quer mais conviver, porque assim, a mãe tá chata, ela não tem mais paciência, não é mais a pessoa que era. Porque a gente tá falando aí do que os outros, o que a gente acha que os outros podem pensar. Mas às vezes as pessoas podem estar falando. E acho que tem um outro ponto que é interessante. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, né, que trabalham aí na área médica, e diz assim, quantas mulheres não fazem um pré-câncer? Bah, uma coisa bem. Que é o básico. E daí, por que Elementar. falar disso? Uma coisa é quando tu, né, tá jovem e daí tá num processo ali que tu ainda, né, pode Que se tiver algum reproduzir, problema, tu é uma na exceção. Agora, tu imagina que depois passa um determinado... Nunca não tinha o hábito de fazer, vai chegando uma fase da vida e também não procura um profissional. Então, tu não sabe que as mudanças do teu corpo são por conta disso. O que a Cláudia disse, a gente precisa falar sobre, porque não é um assunto ainda que a gente fale, né, tão amplamente, de uma forma assim, de bater papo mesmo, de trazer isso para as rodas de conversa para que a gente naturalize um pouco o assunto para as pessoas dizerem, olha, o nosso corpo envelhece sim, e com o envelhecimento do nosso corpo, que é natural, né, podem vir essas consequências em decorrência dessa transição do ciclo de vida. Até antes a Cláudia falou da irritabilidade, que era que tu acredita que isso é uma característica que se aplica às pessoas no geral, né? Eu, na verdade, estava falando mais da falta de memória e de concentração. De que irritabilidade Eu as acho que pessoas tu já estava não te concentrando no que eu falei. Num determinado momento tu falou. Sim, falei da irritabilidade. Mas acho que vale por falta de foco também. Eu acho que o que é um termômetro nesse caso não é o que é o geral, mas era como eu era e como eu estou. Acho que isso é bem, assim, o divisor daquilo que é limite do normal e não normal. Porque se eu sempre fui uma pessoa estourada, se eu sempre vivia irritada, a menopausa não vai me marcar talvez nesse aspecto, só vai piorar essa característica, né? E se eu sempre fui extremamente concentrada, focada e de repente não consigo mais, aí sim eu posso marcar isso como uma característica da chegada da menopausa. Posso descontrair um pouquinho? Por favor. Tá muito tenso o assunto. Eu tava olhando esse aquarela aqui e me lembrou confraria.
E tá no espumante. Gente, então você tá muito irritada, assim, uma vez só, pode descontrair um pouco. Mas não é receita, tá? Pelo amor de Deus. Não, eu acho que É receita dica, pra é tudo. dica, é Acho dica. que receita pra tudo é conversar com as amigas, Ah, isso né? é bom. E aí, por que não? Como a confraria aquarela, assim, abrilhantando Com esse espumante encontro, de né? qualidade, Perini. A gente tinha que fazer um Vamos encontro, marcar. vamos Pra, marcar. pra marcar Mas o não pra falar de fechamento. menopausa. É, né? não. Pra falar do que a gente quiser. É, mas Pra fazer transição da Miriam. fazer o fechamento desta temporada, que é a primeira temporada do Pode Pode Mais. mais. Oh, que A orgulho, primeira, hein? nunca Eu terá a acho, primeira. sabe quem eu acho? A única primeira é essa. Eu ficava pensando, Perdeu uma virgindade agora, foi. sobre isso, e eu achei que, sabe quem devia estar num fechamento nosso? Quem? A Rose Fel. Ó. Vai chamar ela agora, porque já estamos fechando. Então, gente. Eu acho que a minha, vamos dizer assim, vou usar a palavra saída, né? O meu descolamento do... Descolamento. Meu Meu, isso me lembra para sempre. Pensei Eu a acho que mesma coisa. pode pensar isso, assim, Pensei a né? mesma coisa. Porque eu, bom, enfim, não vou ficar filosofando demais, mas esse descolamento, ele também fala da Rose. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, né? A Cláudia veio nesse movimento da saída da Uma Rose. sai, outra entra. Eu saio, a Cíntia entra, mas eu acho que a Rose, ela tem uma presença ainda. Ela não perdeu a vida dela. Ela continua participando aqui dos pensamentos. Eu acho que ela fez tanto tempo, sabe? Que eu acho que nós, quando a gente for fazer. Mas tu tá falando mais delas, não do podcast, né? Mas de alguma forma a gente tá meio Meio que interligado. misturado. Misturando. Se um dia a gente fizer de fato o nosso encontro, eu sugiro que a gente Tem que ter espumante. tem que ter espumante, tem que ter a Rose. Fazer um bate-papo assim. Sobre menopausa. Quente. Quente. Eu já pensei Aí a um Rose é bate-papo perfeita. quente. Um A bate-papo Rose quente. é ótimo. Mais do que a Cláudia aqui, né? Imagina, a Cláudia, ela ela se coloca ali. Não, é que mulher não se compara, né, gente? a Cláudia vai assim, A ó. questão toda, assim, nem me põe aos pés dela. Não tem como se A comparar. Cláudia vai assim, ó. Nós vamos ter que descobrir como é Gente que a do Rose céu. vem. Muito bom, muito bom. Nós estávamos falando de quê mesmo? O assunto, Desculpa, é que eu precisava descontrair, porque eu tava achando o muito tenso, assunto, gente. o assunto era Falar de transição- envelhecimento não é fácil, não, né? Não é fácil. Não, a gente até envelhece na conversa. Mas eu acho que tu trazer o assunto da espumante e do encontro com mulheres, eu acho que essa é uma das grandes marcas dos últimos 20 anos das nossas relações sociais das mulheres. Miriam, tu vai sentir falta de nós. Eu já estou Já está sentindo. sentindo. Eu Ai, já estou sentindo. É aquele momento que a gente negocia? Não, agora é a deixa. É a deixa. Eu deixo. eu prometo, né? Eu prometo não, eu tenho certeza que Eu juro que prometo, né? que eu vou promover encontros, jantares, vocês vêm, vocês gravam mais elas, mais Pode Mais. elas, o Pode Mais, e eu espero vocês com uma jantinha, com um vinhozinho, pra gente dar continuidade lá na minha caverna, pode ser? Tá bom. Vamos lembrar acho que a gente ainda bem leva que o tu estúdio. compraria. E leva o estúdio pra caverna. Por que não? O Por que Batman, não? a caverna dele não era toda. É que daí quem tá na organizada, caverna nós tem que vamos- participar, né? É aí que tá. Daí agora nós vamos ter aqui a Miriam Caverna. Lá na minha A Bate-Caverna. Bate-caverna da Miriam. Mas eu queria comentar da espumante, que eu fiquei pensando assim, que é uma característica, né? A gente tá tomando espumante aqui, conversando, é tão moderno isso, né, gente? Tem muitas mulheres que ainda nem podem fazer, nem fazem isso, não... Então, assim, a gente tá aqui falando de espumante, falando da confraria. Quantas pessoas podem fazer isso, podem acessar esse serviço que a Aquarela presta, que a Perini presta, né? Para ter mais encontros, porque a gente precisa se encontrar. Agora- Nesse sentido de vida acabando, eu quero encontrar O as pessoas pra detalhe é curtir o conversar. momento, né? Exato. A gente podia estar aqui, na verdade, com uma aguinha com gás, a gente podia estar tomando chimarrão. Não, com Nós podíamos fazer um programa com chimarrão, né? Quase que eu trouxe Ah, meu eu vou fazer chimarrão antes de bem, vir. Gaudério. Aí nós ia passar assim. Eu vou de prenda daí. Não, mas a gente podia passar cada uma que fala as outras. Capaz. Capaz. E depois Bate. Aí
agora ficar... a gente despertou a curiosidade da audiência do norte do país. Gauchês. Vamos traduzir o gauchês. Claro, daí a gente utiliza vários jargões nossos Como é naquele que é a dia. menopausa no nosso jargão? Ai, tua, Aí eu como é ia que é que dizer tu algo fala em muito alemão? ruim. Tua? Time? Não, é tua? Como é que é os calorão ainda? É o tua? Ruptura. 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 E aí, isso não pode faltar, né? Viu? Falar de menopausa. Sem falar dos ruptura. Olha, Viu só? sabe o que é? Calorões? Ah, tá. É que tu me olhou com uma cara de... assim, Não, eu fiquei sei. esperando quem ia traduzir para quem tá escutando, só isso. tá. Viu? Teve Não, a mas é que tradução hoje em da dia Cláudia. tem o Google, tem a Close caption. Alexa, tem a Alexa que tu fala lá, me diga isso e vai. E vai. É isso ali, ó, Tem viu? inteligência artificial, Alternativa, então. só vai. Falando em chat GPT, essa semana uma colega me pediu uma coisa no nosso mensageiro interno da empresa, me pediu uma orientação de alguma coisa, né? E eu, tá, respondi, e ela, mas tu é quase o chat GPT. Graça. Ai, que Eu, legal. assim, Ô, eu tô eu com me mais senti evoluída simpatia. igual a uma inteligência artificial. Olha, eu tô Às com vezes mais... minha psiquiatra não concorda. Ô, mas eu tô com mais simpatia com esse chat e as outras modalidades nesse estilo do que com esses atendimentos Não, essas secretárias de tá difícil, hein? Elas nunca apresentam as opções que eu preciso. Elas nunca resolvem meu As problema. secretárias de inteligência artificial. Isso que eu ia falar, na verdade, as opções as opções prontas, na prontas. verdade, o boot. É, aquele chat. É. Então. E Não daí, chegar na menopausa também é hora de reclamar, né? Achar que os serviços já não estão mais daquele jeito, que as coisas antigamente eram melhores, eram mais rápidas. Mas como a gente sempre olha a visão positiva das coisas, a espumante tá deliciosa. Então, Miriam, mas tá agora me acompanhando, né, Miriam? Isso aqui Tu não, não eu não tinha quero mais. parado o pedido para resgatar? resgatar Tinha tudo, garrafa? tira tudo, A Miriam tá me tira tudo acompanhando. de mim. Então aí, ó. Não, imagina, Tira tudo, não imagina a pessoa, depois desse pileque aqui. Na esteira, Na esteira. mas é aí que queima, ó. Queima toda a Resolve caloria. todo problema. Ai. Eu já diria que pra mim ia ser uma transição pro tombo. Da esteira pro tom. Tu sabe, vocês sabem, gurias, que Tu não vai tomar tem, A produção não participou. sabe que tem aquela vedação para garrafa de espumante, né? Vocês já usaram? Sim, eu utilizo muito. É maravilhoso, É pra não né? precisar tomar tudo num dia, né? Nem Exatamente. desperdiçar. Porque eu acho que daí Eu nunca entendi para que serve aquilo. Ai, claro. Eu Eu nunca tenho- precisei Sem usar. usar. Eu nunca. Depois falam de mim, né, Miriam? Tu viu Tu agora tem que como é saber que é? a hora de abrir, né? Não, tem que abrir saber quando a hora tem de va- contar. A verdade. Tu tem que saber Na hora de abrir contar quando a tem bastante verdade. pessoas que tu não vai ter que tomar sozinha e não Não, consegue. mas a gente Não, tem que não. tomar Calma. sozinha, Cláudia. A gente tem O que nosso tomar momento. sozinha. A gente pode, a gente não tem que nada. Não, mas Vamos eu- começar. Pode, É, mas tem pode. que- Pode. Pode, pode. Mas a gente tem que ter o direito de querer tomar sozinha e aí abrir a garrafa sem dor de consciência, ter Ai, é bem bom, aquele né? fechador lá, aquele Ai, lacrezinho. gente, eu até não Isso posso sim. tomar sozinha. Sabe como é? Não, eu nem vou contar como eu fecho quando não tem aquele negócio. Não, não conta, deixa assim. Olha só, Tem várias isso é formas de uma, resolver esse problema. é uma aula. Nossa, mas eu queria saber. É uma Não, aula. usa Ai, o próprio metal, fecha e trava bem aqui. Não Funciona. sai. Olha. Tá, não uma semana, né? Mas pro dia seguinte tá tranquilo. 2 dias, 3 A gente dias. quem espera ali uma semana pra tomar, né? Porque tá, eu não entendi por que tem que guardar, né? Mas daí pro outro dia. Tá, eu vi É só, brincadeira. isso é o que a gente precisa na menopausa. A gente precisa de leveza, a gente precisa de amigas para compartilhar as dores, para ver que a gente não tá sozinho no barco, para verificar se aquilo que está acontecendo, que eu acho que é, eu não sei se é, o outro também já não sabe se é, e talvez seja, Fica, na verdade, tendo mais incertezas coletivas, confabulando. confabulando, imaginando, criando teorias da conspiração e tomando uma. Isso eu É, acho. não, eu acho que essa Eu é a melhor, acho a melhor receita pra coisa. menopausa. Isso é uma receita boa, eu concordo. Mas assim, a gente também tem que trazer Papo sério. o lado Lá vem a sério, que Cíntia, é a Cíntia assim, ó. agora. Tem que ir no médico. Ah, claro, Ah. exatamente. Porque daí o Endócrino, profissional que a gente falou e na semana endócrino, passada, a né? Luciana trouxe muito Passada, bem não. aí, Episódio no Episódio passado. É. anterior. Eu acho que para poder ter tranquilidade, não é para poder tomar espumante se quiser.
Vamos lá e dar uma empinadinha na garrafa às vezes, tá tudo certo. Eu achei que ela falava dar uma empinadinha no bumbum e ela falou na garrafa. Olha, Aqui a gente toma primeiro, depois empina no... é que empina aqui, depois empina ali. É. Ai, Esse Gente, papo que tá perdendo. Perdeu Tá difícil. é. Miriam, isso aí Mas não é homenagem. tudo culpa. Não. Eu só Tudo pedi tua um tempo. responsabilidade. Não, tá? eu só pedi um tempo. Sim, o tempo se alongou eternamente. Fui eu que alonguei. Digamos Vou assim, alongar. se a gente fosse fazer Entender. uma recapitulação dos pontos principais desse assunto, somando o episódio anterior e desse, né? Então, Pá, né? Eu acho assim, o ponto número 1, né? Tenha um médico da tua confiança, né? Porque tudo que a gente tá falando aqui, a gente foi buscar informações, a gente conversou, experiência construiu pessoal. opiniões, Exatamente. Então, levantou perguntas. isso aqui é muito mais para provocar questões em quem tá ouvindo. Até porque a gente não vai dar receita, né? Não. Exato. Do que dar receitas. Então, quem tá nos ouvindo, não nos leve tão a sério. Na verdade, o sério do que é pra levar é olhe pra isso, converse sobre isso, procure um médico. E quando falasse de E médico, pode procurar Um psicóloga médico. também. claro, psicólogo. um médico Muito. que ouça e considere a menopausa algo a ser ouvido, É. né? Tem não que ignore. investigar fez isso, um desafio entender. também. É desafiador. Então, e bebam com as amigas. E E escute o conversem. o Pode E Mais. Pode Mais. Escute o Pode Mais, né? Pergunta pra gente, pede informação que a gente Miriam, nós- compartilhe as nossas dicas também. Conversar com as nossas mães, como foi a menopausa delas, talvez também nos ajude um pouquinho a entender como vai ser com a gente, né? Até porque o uso do anticoncepcional, hormônios e outras coisas não eram frequentes. Então a gente vai ter um cenário um pouco diferente. Eu tenho uma gente lembrança. Sim, tá se revelando agora uma geração, acho que é talvez a primeira geração que esteja entrando na menopausa, tendo usado anticoncepcional assim de forma tão prolongada. Então, na verdade, não se Seremos sabe ainda. objeto de estudo? Serão objetos de estudo. Se for um objeto bem tratado, aceitamos ser objeto, né? A cara da Miriam. Eu tô aqui pensando que eu sou uma mulher de uma geração que não tomou anticoncepcional quase nunca. E por outro lado, também teve só 2 gestações, então não se caracteriza como as mães que tinham gravidez com, assim, com muita sequência. com- Meu é. útero devia ser estudado, gente. Eu acho que meu útero devia ser Assim, eu entendo que tudo isso impacte Tem na impacto. menopausa, na forma como vai ser Pois é. a reação do corpo, né? O corpo é uma reação já, tudo. Então, É uma máquina. é uma máquina. E As sendo duas- uma máquina, precisa de lubrificação, exercícios. sim. Farei exercícios, com certeza. Vou dar um jeito nisso. Gente, Algo assim desse tema. hoje eu fui no dentista. E aí, a dentista fez aquela primeira olhadinha no meu dente e ela disse assim... Tá na "Nossa." menopausa. Não, ela disse assim, nossa, é difícil encontrar pessoas da tua idade, da tua geração, Da tua idade. da E da tua tua geração. Quando eu falo a palavra idade, Aí o sorriso acabou, fez com a boca e foi embora, porque porque não idade tinha a mais. gente tá até acostumando já, né? Que eu não sei onde é que foi que me chamaram outro dia. Não, outro dia, uma pessoa de um pouco mais de idade também me chamou de senhora. Eu digo, não, um piá me chamar de senhora, beleza, né? Mas depois de uma certa idade, a gente... Senhora, não. Aí, né, quando chamou de senhora, eu digo, não, é a decadência. Está estampado Essa na minha pessoa só cara. estava sendo respeitosa. Sim, com certeza. Aham. Daí, quando ela fala da tua geração, geralmente são pessoas que não têm, assim, não tem mais os dentes originais, porque não cuidavam, tinha toda uma outra história com o dente, né? Mas quando ela falou gerações, gente, é uma ficha que vai caindo. Ela não aos vem de uma única Eu poucos. vez. acho que ela se Ela vai- atrapalhou nessa história de geração, Não, porque a tua geração não era assim. Era assim. Me falta um dente por falta de atendimento odontológico, por falta de não se ter condições. Nunca ninguém me ensinou a escovar os dentes, Cláudia. Eu não sei como eu tenho todos os dentes na boca. Eu não sei. Pessoa privilegiada. Sabe aquela história que tu fala de privilégio? Sim, eu tenho consciência isso aí. disso, assim, pra Porque mim. eu não foi bem assim, não. Pois é, então, eu tenho uma característica genética, talvez, enfim. Mas quando a gente pensa na menopausa,
Eu quero dizer assim, que o nosso envelhecimento, ele vai acontecendo em gotinhas e a gente vai se dando conta e as pessoas vão nos dizendo que isso está acontecendo, porque vai ficando estampado na gente, sabe? E eu não tô achando ruim, É o sei lá, fato eu não delas acho, nos dizerem, não quer dizer que elas não tenham autoconsciência da sua própria situação. e eu não acho que as pessoas dizerem é Uma é uma ofensa. ofensa, justamente. Eu acho assim, é simplesmente o que está estampado. E eu, Deus me livre, se daqui a 20 anos eu tiver com cara de 20 ou de 30. Eu com 70 anos, eu quero ter cara de 70 anos. O que é uma cara de 70 anos de É hoje? a cara de hoje. Não, o que eu quero Ela dizer não Ai, meu vai Deus. eu envelhecer quero mais que as que pessoas isso. olhem Eu pra mim. achei que tu tava chamando ela. Não, Eu ela quero vai que estar ela- com a mesma cara. Isso Eu que eu quero que quis elas digam assim, ó, nossa, ela parece ter uns 70 anos e eu ter 70 anos. Eu não quero ter 70 anos e parecer 90, não quero ter 70 anos e parecer que eu tenho 30, 40, de tanta modificação no meu rosto, entende? Então, assim, Eu lamento te dizer, mas essas modificações no rosto, sabe o que elas fazem? Tu parecer uma de 70 que não aceita ser 70. então é disso que eu falo, né? Não parece que tem 40. É, Então, então, essa assim, ó, enganação não tem, gente. e eu acho Ai, que mas, Cláudia, eu isso... também pensava assim. Eu tenho Mas algumas tu- coisas que eu penso em saúde, por exemplo, que é como a gente chama aqui as pálpebras, Pálpebras. Ah, né? quando estão Sabe, atrapalhando, enfim. eu fico pensando nisso. Será que eu faria, né? Eu acho que se estivesse me prejudicando, sim. Mas aí tu vai procurar um cirurgião e tu vai dizer pra ele assim, eu não quero que alguma coisa assim, que eu pareça artificial, que eu fique parecendo outra pessoa. Eu quero ser eu. falar. Né? A Nesse câmera sentido. tava nela. Eu também quero. Se um dia eu precisar fazer pálpebra, Sim. talvez eu faça. Mas eu É. não quero que me desfigure, que me É. desconfigure. Mas é Gente, isso que eu ia assim, ó, falar, gente. Eu também, assim, ó, desculpa, a forma como eu me Vamos ajudar expressei. a Luciana, tu pode me dar Pô, um pouco de eu me expressei, espumante? talvez da forma como eu me expressei, eu quis dizer que todos os procedimentos, que qualquer coisa que a pessoa queira fazer pra tratar pele, tratar rosto. Não, tu acabou com qualquer possibilidade de parceria aqui na área Não estética. tem, Tô não tem brincando. nada a ver com isso. O que eu tô falando é bem nessa linha radical daquilo que a Miriam tá falando, que ela não quer estar com 70 com cara de 40. Porque isso não existe. Isso parece uma outra coisa. É só isso. E daí mas eu eu acho que quero vem ao cuidar. encontro do que a Miriam falou, assim, da pessoa se reconhecer. Eu sei que eu estou com 70 anos, que eu cuido do meu corpo, da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu faço meu exercício físico para uma preservação da minha massa muscular. Eu gosto Massa de muscular, come bastante massa. Isso. daqui a pouquinho gosto de dançar, gosto de participar de grupos que eu quero me manter cognitivamente ativa, mas eu não vou fazer algo que me distancie da realidade que eu tô. Né? Eu tava louca pra polemizar. Mas agora eu acredito assim que eu faria essas coisas assim, pequenas correções, Eu acho que a gente já é um tema Pra- pra próxima Era o que eu tava temporada. querendo dizer, gente. pequenas correções para qualidade A de gente vida. vai ter que falar de imagem pessoal, de rede social, de percepção das pessoas a partir disso, imagem de valor, porque eu concordo em tudo, Miriam. Quanto mais real a perspectiva e a consciência do estado atual, no meu entendimento, mais faz sentido. Agora, o que vende no mundo de hoje, né? Qual é a perspectiva das pessoas? E como se sente aquela mulher, aquela pessoa que, em meio a 4, 5 amigas, é a única que não tem condições de pagar um botox. E que vê as suas ruguinhas e daqui a pouco as amigas da mesma idade não têm, né? Cara, assim, quando isso é um processo suave e discreto, que tu não vai olhar e dizer, Cláudia, como tu Ai, rejuvenesceu. Não, mas tu tinha umas coisinhas aqui, não tem mais. Gente, eu tô cheia desde os 15, eu já sei. Mas assim, ó, quando eu falo, porque eu por dou exemplo, muita risada. ter só por 70 e isso. parecer 70, eu não quero dizer, de novo, eu quero ter 70 e não parecer 90. Quero ter 70 e na medida do possível, já marquei para fazer bioestimulador, já marquei para fazer bioestimulador, o botox estou decidindo ainda, eu uso cremes, protetor solar, eu me cuido, eu não Até sou... porque isso impacta também na autoestima, Na no bem-estar, no autoestima, que a gente vê no exatamente. espelho, e como a gente vai daqui a pouco sentir aquela força interior do tal do empoderamento, autoconhecimento, sei lá mais o que. Mas aí de novo, por que isso tem a ver com a menopausa? De novo, a gente cai no clichêzão do autoconhecimento. Puxa vida, né? Estar bem comigo, gostando de mim, gostando da minha aparência,
e tá reagindo a isso de uma forma positiva, ou eu tô sofrendo aí as influências externas e fazendo coisas comigo e com o meu corpo Que eu não gostaria eu de não estar gostaria fazendo. sabe? Para atender o outro. viu? Ó, Isso isso aí, agora merece um brinde. Viu? Esse brinde vai ter que ser pra Miriam, né, gente? Miriam. Brinde pra Miriam, pra obrigada. A gente não chora. Não. Porque volta. Porque não. Porque Não, volta. Achei que era pra não borrar a maquiagem. Não, Aquela- eu nem vendi rímel. Não, Já aquelas assim, propositalmente. ai, eu não ligo nada pra esse negócio. Ai, não vou borrar a maquiagem. Não ligo nada pra estética, Deus o livre. Ah, Deus o livre não ter filtro na foto. O tempo voa, né? 18 episódios, final dessa primeira temporada. Uau! Espero que o pessoal tenha curtido e tenha ficado com vontade de estar aqui com a gente. Que a Eu gente quero curtiu, dizer né? que o podcast ele tem um conhecido admirador e assim que elogiou muito o trabalho que foi feito até aqui. Eu acho que algumas pessoas críticas assim que quando elas ouvem, aquelas pessoas que vão ouvir vão te dizer que não tá legal, e quando essa pessoa diz que tá legal é muito bom, Tem um né? peso Tem um reforçado. peso reforçado. Aquela fórmula ao quadrado, sabe? Então, acho que quem Bastante. começou por aqui, vale a pena ir lá pro primeiro e começar tudo e seguir acompanhando o podcast. Exponenciação. É potenciação. Potência aqui é Uau! exponenciação. Contrário, viu? Muito bem. Valeu. Menina, Roberto. ajuda da Meninas produção. poderosas na matemática, Ah. isso aí. Podemos A nossa. encerrar? Nós. Um Lembrem, brinde não ao esqueçam, futuro. a gente pode Pode mais. mais. Demais.